Olá, gente, tudo bem? Meu nome é João Carvalho, eu sou oncologista, sou da comissão organizadora do segundo Uruonco Rio de Janeiro. Queria agradecer o aceite aqui da Ana Beatriz, do Luiz Henrique Guedes e do Alexandre Cury em participar desse nosso podcast, justamente sobre a Oncomed, 30 anos de Oncomed. E eu me sinto muito à vontade porque todo mundo aqui é de Niterói e a gente vai fazer um pequeno bate-papo sobre os desafios da nossa região, né, nessa parte de oncologia. Então, eu separei algumas perguntas. Então, começar com a Ana Beatriz, queria que você se apresentasse, Ana. Pode? Bom, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Beatriz Ribeiro, eu sou médica radio-oncologista e responsável técnica lá no Oncomed. Eu fui formada, fiz a residência médica no AC e é isso. Estamos de volta à minha cidade natal, né? Graças a Deus. Prazerada, né? Luiz Henrique. Bom, eu sou Luiz Henrique Guedes, chefio o servicinho de Oncologia Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense, e sou sócio da Oncomed, prazerosamente, casa ampla, né, maravilhosa. Mestre Alexandre, estamos aí para conversar. Obrigado. E Alexandre? Alexandre Cury, sou oncologista clínico, formado pelo INCA, sócio fundador da Oncomed há 30 anos e diretor médico da instituição. Isso. Perfeito. Então, gente, assim, as perguntas são abertas, vocês sintam à vontade quem estiver mais preparado para responder. E eu que faço a parte de urologia, mais a parte de oncologia há muito tempo, a gente vê a evolução que a radioterapia teve, né? A gente teve a radioterapia campo amplo, depois a gente teve colimação e as novas técnicas. Gostaria que vocês me explicassem mais como é que é essa mudança do tratamento radioterápico, como é que a gente está toda hora uma atualização de uma máquina, como é que você associar a tomografia, como isso melhora o resultado da radioterapia e melhora o tratamento específico de uma doença, não só do trato urinário, mas um tratamento oncológico não invasivo em geral. Acho que posso responder essa, né? É sua, amada. A grande revolução da radioterapia em termos de modernidade, diminuir o efeito colateral e toxicidade com a vinda da intensidade modulada, né? Isso realmente foi uma grande quebra de paradigma. A gente ainda tem muitos urologistas, por exemplo, mais antigos, que têm medo da rádio, né? Por conta de todas as sequelas que ela deixava, das retites actínicas, coisas que eram muito pouco manejadas, né? Quando se tinha uma sequela, era pouco que conseguia fazer, uma qualidade de vida bem ruim para o paciente. E com a intensidade modulada, a gente conseguiu realmente melhorar muito isso, né? Os novos aceleradores lineares, eles realmente proporcionam essa qualidade do tratamento, essa eficiência do tratamento. Como eu falei na minha aula, né, não só a tecnologia de intensidade modulada, mas a conferência de imagens, a gente está realmente acertando o nosso alvo, foi algo que realmente mudou bastante. Certo, mas então me explica assim, para quem está em casa, para quem não é específico da área, o que seria uma radioterapia convencional, o que é uma intensidade modulada, o que é um campo de radioterapia, o que é uma radioterapia focal? Como é que assim, para a gente entender, para quem não é da área, o que eu ganho fazendo uma radioterapia modulada, se ela é mais aberta, mais fechada, o que é isso? Como é que isso funciona? Eu falo que a radioterapia, a dose não brota do meio do paciente, né? Essa dose é entregue. Então, com a tomografia, a gente conseguiu ver, com o tratamento convencional, como essa dose ficava, na verdade, espalhada nesse interior do paciente. A gente tinha um alvo de tratamento, mas o que, na verdade, recebia a dose terapêutica, a dose do tratamento, era algo muito maior, porque a gente simplesmente não tinha manejo sobre as leis da física, né? Então, o tratamento de radioterapia, ele fica todo ali dependente das leis da física e a gente não tinha manejo sobre isso. Então, com o que a gente chama de micromultileaf, né? São pequenos colimadores que eles andam com uma precisão super milimétrica, fazendo com que a gente consiga quase que literalmente fazer uma curva num feixe de tratamento. Enquanto aquele aparelho está girando, tem uma parte dele que está mudando de posição. Ele está girando e abrindo e fechando aqueles colimadores. Então, isso na parte interna, né, no interior do paciente, a gente consegue fazer uma curva na isodose de prescrição. Antigamente, isso era feito com blocos, né, feitos quase que artesanalmente. Então, a gente era raio-x, né, então isso era feito
quase com uma coisa... Artesanal, né, Aninha? Uma artesanal bruta, né? Então, com blocos mesmo Mas por que hoje em personalizados. dia pedem para fazer a tomografia antes da radioterapia ou faz a tomografia durante a radioterapia? Como é que isso A funciona? tomografia é feita antes, porque é na tomografia que a gente vai ver o paciente e vai definir exatamente o que tratar, o que proteger e como essa dose vai chegar onde a gente quer. Anteriormente era feito só com raio-x, né? Então a gente basicamente não tinha realmente ciência do que essa dose, onde essa dose estava chegando, né? Era uma coisa que foi feita por muito tempo, já salvou muita gente assim, mas às custas de muito mais toxicidade, né? Então hoje em dia a gente consegue com a tomografia entender como essa dose está se comportando no interior do paciente. E com a intensidade modulada a gente consegue conformar essa dose onde a gente de fato está precisando tratar, e não numa área muito mais ampla ali naquela região de tratamento. Mas então, Luiz e Alexandre, vamos pensar aqui. Eu tenho bem menos tempo formado que vocês, mas eu pergunto assim, você investe pesado para ter uma máquina dessa, é muito investimento em tecnologia e equipamento. Essa obsolescência da máquina, quanto tempo uma máquina dessa fica no mercado pela eficácia? Porque hoje a gente vê, que eu acompanho, você faz doses muito maiores em tempo muito menor. Uhum. Isso, você tem uma obsolescência programada da máquina, você consegue botar uma máquina dessa para funcionar durante 10, 15, 20 anos. O que muda de uma máquina de 20 anos atrás, além da intensificação da radioterapia? O que ela foi atualizada? É igual um telefone celular? A cada 2 anos tem atualização de software, aí você tem que atualizar a máquina. Como é que isso funciona? Eu acho que tem umas coisas que são bastante interessantes, né? Por exemplo, além da tecnologia de ponta, né, sempre foi um sonho nosso, por exemplo, na Oncomed, poder ofertar toda a linha de tratamento ao paciente oncológico, né? Então a chegada da radioterapia nos propiciou esse prazer infindo, né? Outrora encaminhava os nossos pacientes para outros serviços de radioterapia, sem críticas quanto a melhores ou piores, mas não ocorria uma proximidade, né? Então hoje estamos num lindo local lá onde tem a radioterapia, o oncologista está atendendo no consultório, ele desce, conversa com o radioterapeuta, programa junto com o radioterapeuta o tratamento, não a programação da radioterapia. E hoje, né, já há algumas décadas, né, existem drogas que radiosensibilizam. Você pode diminuir um pouco da radioterapia, usar drogas que vão radiosensibilizar. Então esse contato também foi uma coisa muito importante. Quanto à obsolescência do aparelho, né, acho que a Alexandre vai poder falar um pouquinho melhor dessa questão de mercado, né? Eu creio que, por exemplo, né, a busca pela tecnologia de ponta, por exemplo, hoje se fala muito em próton-terapia, né, se usa isso como, por exemplo, se usam isso como alguma publicidade, né, propagandas, né? Quando você tem um aparelho de alta qualidade como nós temos, né, obviamente, na cidade temos pelo menos 2 aparelhos de muito boa qualidade, e isso te permite uma longevidade na medida que você realiza todos os processos, não é, de revisão, segurança. Então isso é uma coisa interessante, mas Alexandre talvez possa falar um pouquinho melhor sobre obsolescência de aparelhos e chamada de tecnologia, né? A gente pode falar um pouco, João, sobre mercado, né? Sim. O que levou, quais os desafios, na verdade, e o retorno de um investimento como esse. É importante salientar que há cerca de 20 anos atrás, a gente fala em radioterapia de alta precisão, mais ou menos de 20, 25, cerca de 2 décadas, mais ou menos. Antes disso, era um grande desafio você pensar em radioterapia com esse nível de precisão, aqui no Rio de Janeiro, sobretudo. Houve alguns pioneiros desse processo que enfrentaram grande resistência, inclusive, sobretudo do ponto de vista comercial, acreditando-se que as radioterapias de mais precisão não teriam um retorno comercial. Na verdade, elas têm sim retorno comercial, mas, sobretudo, elas agregam um valor ao tratamento e ao negócio que é inestimável. A Oncomed entrou nessa iniciativa ela começou a pensar nesse negócio há cerca de 12, 15 anos atrás. E ela, no início da década passada, da década de 2010, ela começou
de forma mais efetiva a realizar esse negócio. Era, obviamente, quando você pensa no custo envolvido em relação a uma operação dessa, sabe, imaginando que esse custo pode colocar em risco o seu negócio, você tem que ousar. E de fato, a Oncomed ela ousou no início da década passada em fazer esse negócio, e hoje a gente entende que ela foi fundamental para agregar o negócio. Eu, quando falo que a nossa radioterapia ela fez 5 anos agora, em abril de 2025, e eu digo que foi a verdadeira inauguração da nossa radioterapia. Porque quando a gente inaugurou a radioterapia em 2020, a gente estava dentro da pandemia. E a inauguração se deu de fato agora, 5 anos depois, e ela marca não só a possibilidade de agregar valor ao nosso negócio, mas sobretudo consagrar uma marca dentro do ambiente de Niterói. Tá? Outro ponto importante a salientar é que o nosso negócio, oncologia, ele há muitos anos se diz que a oncologia está morta. Desde o início dos anos 2000 se fala em oncologia como uma especialidade, do ponto de vista comercial, em extinção. E muitos dos nossos pares submetidos a essa ideologia, a essa lógica, que na verdade é uma lógica que ela tem um senso de percepção muito real, deixaram o negócio acreditando de fato que continuar nele seria insustentável. Quando a gente segue nesse modelo de negócio e sobretudo, tem iniciativa de irromper determinada lógica e partir para a radioterapia, a gente não só de alguma forma rompe com essa verdade, né, como a gente consagra o modelo. Isso acho que... Então, assim, eu até tenho alguns comentários. Eu acho que se a oncologia não fosse uma área tão... estivesse morta, a gente não teria esse evento, já está no segundo, a gente tem 640 inscritos. Eu acho que o que a gente discute hoje em dia realmente o paciente chegar no local em que ele faça a triagem, como a gente já tem esses modelos, não só com vocês, o paciente ele é atendido, o paciente faz a consulta, o paciente faz a infusão e o paciente faz a radioterapia, tudo no mesmo local. E o belo exemplo é a unidade de vocês de São Francisco, né? Sim. Não falando de outra unidade, só estou comentando claro, que chama atenção. Claro. E aí eu pergunto, para o leigo, né, o paciente leigo que chega, eu vou fazer uma radioterapia, o senhor vai me fritar por dentro? Não, o que vai acontecer? O que a gente pode fazer para quebrar esse gelo com o paciente, essa ideia enraizada que muitos pacientes ainda têm, o leigo? Quando ele chega para a consulta, ele faz uma entrevista, ele passa por um nutricionista, ele passa por um psicólogo. O que vocês acham que pode, dentro do modelo de negócio, dentro do modelo de atendimento, né, multifacetado, multidisciplinar, o que pode fazer com que o paciente seja mais aderente ao tratamento? Eu acho que até a questão da mudança, né, do nome de radioterapeuta para radio-oncologista, eu acho que é uma tentativa, né, de tirar a gente um pouco do nosso bunker, né, da nossa cavernazinha. Então, há muitos anos, o radioterapeuta, ele ficava de uma forma muito técnica mesmo, né? Então, hoje em dia, a gente está cada vez mais presente, tanto na discussão terapêutica, oncológica, quanto nesse lidar com o paciente, né? E essa nossa capacidade de comunicação, de mostrar para o paciente como é uma radioterapia de ponta, ela é muito importante, né? Uma coisa que acaba dificultando um pouco é que os pacientes acabam se comparando muito entre si. E eles acham que radioterapia é tudo igual, né? Então, você comentou essa questão da máquina se tornar obsoleta, né? Isso, na verdade... Isso é uma dúvida que eu a tenho. Dúvida, porque pensando, a gente...
Essa só dar um máquina exemplo, dura 2005, dezenas. de 2005 a 2010 eu trabalhei no Hospital Mário Creflo na Vila da Penha. E Aham. aí, quando eu estava saindo de lá, houve uma mudança no aparelho de radioterapia, que Sim. falam que é um aparelho muito bom. Sim. Aham. Mas é igual um tomógrafo, né? Antigamente a gente tinha um tomógrafo de 16 canais, aí você vai para 32, aí 32, para 64, 64. 128. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que você tem a medicação que ela é radiosensível, então você pode diminuir um pouquinho a dosagem. É. E não empregar uma carga tão alta Aham. de Grays, né? Então, assim, essa é a nossa dúvida. Na verdade, essas máquinas, elas duram dezenas de anos, né? Entretanto, hoje a gente ainda vê isso. Muitas máquinas, principalmente no serviço público, né? São máquinas que fazem tratamentos com técnicas mais antigas. Século passado. Então, a necessidade dessa troca de máquina acontece de acordo com a modernização, realmente, da tecnologia da radioterapia. Mas esse avanço da tecnologia, ele melhora a capacidade de tratamento ou ele diminui os efeitos colaterais? O que dois. o paciente, quando chega, ele quer saber, eu vou sair com o meu reto queimado, vai queimar minha pele, o que ele ganha? Acho que o grande medo é que eles vão sair queimados, né? Uhum. Porque realmente tem, hoje em dia ainda, em muitos serviços, tratamentos que dão muitas reações, né? De ter realmente uma escamação úmida, feridas na pele. Então, isso gera medo mesmo. Comoção, né? Comoção. Então, e ter esse entendimento, explicar para os pacientes quais são os efeitos colaterais para aquele caso, que, no nosso caso, né, ele está num serviço em que há uma radioterapia de ponta, em que a gente consegue minimizar muito essa reação. Tudo isso faz parte desse processo de tranquilizar. Ao mesmo tempo, ele está diante de um tratamento oncológico também, né? Então, infelizmente, em alguns cenários é necessário ter um pouco de reação para Mas o paciente, ele efeito. passa uma entrevista com vocês antes? Claro. Você vai lá e conversa com ele ou ele vai no eles oncologista, têm. pega aqui sua programação, vai lá só fazer 32 sessões. Pois tem gente que acha que é assim, né? Não. Não. Mas tem uma consulta médica, né? Tem uma consulta comigo, né? Ou com qualquer outro radio-oncologista, em que a gente vai ver todo o histórico oncológico dele, qual é o caso, se há indicação realmente, se não há. Fazer o tratamento, explicar o tratamento, né? Vai passar com a equipe multidisciplinar de enfermagem para orientar todos os cuidados que ele precisa ter no curso do tratamento. Vai passar junto com os técnicos da radioterapia para fazer essa tomografia, para seguir o preparo direitinho que é necessário. Vai passar com a equipe de nutrição, de psicologia. Então, assim, na Oncomed, inclusive, a gente tem essa pegada, né? Essa preocupação real muito grande com o paciente, né? Então, com paciente, essa jornada do paciente. Ele também passa por nutricionista, enfermeiro, Aham. estomoterapeuta. Sem dúvida. Eu sim. acho, João, a fala de Ana foi muito feliz, né? Quando ela fala que algumas mudanças, quer de entonação do falar, quer das palavras, né? A Susan Sontag tem um livro brilhante, que é A Doença Enquanto Metáfora. E ela comenta que quando os indivíduos, todos nós, quando chegamos nesse planeta, portaremos 2 passaportes, o da saúde e o da doença, né? Embora todos queiramos ocupar sempre a cidadania, obviamente, da saúde, a doença chegará, na maior parte das vezes, inexoravelmente, né? E quando o indivíduo chega doente, as palavras têm uma força muito grande, né? Se a gente lembrar, né? Lepra, hanseníase, né? Radioterapia, radio-oncologia, né? Radiocirurgia, olha que palavra, né? Aí a gente já migra desse aspecto oposto de gerar medo, né? Quando você fala radiocirurgia, o paciente pensa assim, eu vou fazer uma radiocirurgia sem ser cortado, né? Ou seja, as palavras, elas podem ter um potencial muito grande, né? A nossa empresa, ela tem um DNA muito forte com cuidado, né? Talvez o que mais nos emprazere lá é gerar cuidado em todos os cenários. Então, quando nós temos esses pacientes que chegaram sob o espectro da doença, do sofrimento, do medo, né? Temos uma potencialidade muito grande de lidar com essas pessoas, né? Nos traz muito prazer, né? Dos pacientes, os relatos dos pacientes, o retorno dos pacientes, né? Dr. Luiz Henrique, o rapaz que abre a porta, ele sorri, né? A enfermagem, quem trabalha na secretaria. Então, assim, obviamente existe um mercado, existe a forma de ser remunerado. Agora,
não trabalha quem quer na Oncomed, né? Trabalha quem veste esse DNA. Tem esse DNA do cuidado, né? Da empatia. E empatia não como uma palavra midiática, né? Mas colocar-se do lugar do outro, né? Ser empático. Então, os médicos, como a Ana falou, na consulta multidisciplinar, conseguem mitigar bastante dessas dúvidas, né? E os pacientes, por serem muito bem tratados, né, e muito bem acolhidos, também isso gera um outro campo de energia. Não um conversa com o outro, doutora Ana é linda, né? Conversa, ou seja, temos tecnologia, temos cuidado técnico, mas nunca perdemos esse olhar e essa pegada, que é uma palavra boa, né, do humano, né? Nos emprazera muito cuidar de pessoas, né? Então talvez o nosso DNA seja esse, que vem junto com a tecnologia, né, abraça tudo isso, mas assim, essa questão vocacional do cuidado é o que dirige nossa empresa, né? Assim, eu pelo menos vejo isso, não sei se Alexandre concorda, né? Até uma pergunta que eu tinha para fazer para vocês, então. Vocês têm esse cuidado. E Sim. como é que a gente fica agora com esses movimentos de verticalização, né? Que é uma empresa basicamente, digamos, familiar, eu digo familiar porque vocês se conhecem há muitos anos. Muitos anos. E os sócios são os donos do negócio. Isso. E a gente vê agora essa verticalização com grandes players chegando e você quer manter um serviço de qualidade. Eu pergunto às vezes, uma fonte pagadora A, B ou C, a gente consegue manter a qualidade? João, mediante diferentes fontes pagadoras? Eu comecei a minha resposta anterior falando um pouco disso, trazendo o mercado nos anos 2000, e quando, de maneira seminal, a gente começa a pensar em oncologia, começa a pensar em radioterapia, e radioterapia, definitivamente é importante falar isso, ela mudou o nosso negócio. E a gente não precisa ter medo dos efeitos colaterais da radioterapia hoje. Os doentes hoje, eles são absolutamente tratados com muita segurança, tá? Em relação à linha de cuidados, a Oncomed foi a primeira a ter psico-oncologia, desde lá no final dos anos 90, demonstrando já naquela época a importância de você cuidar do paciente de maneira sistêmica. Tá? Cuidados paliativos. As verticalizações, ou as fusões, as aquisições, elas vêm acontecendo há cerca de 20 anos, desde igualmente meados dos anos 2000. Por isso eu falo que naquele momento ali já se dizia que a oncologia nos moldes que ela se fazia até então teria acabado. Obviamente não a especialidade, mas sim o negócio. Mas você acha que diversificar o produto que você oferece lhe dá uma cancha, lhe dá mais mercado? Você não só fazer... Porque, na verdade, vocês saíram do modelo de onco para a rádio, né? Para a rádio. Vocês ampliaram o leque de serviço prestado. Isso vocês acham que você aumenta a sua negociação, você aumenta a sua gordura para gastar, você pode prestar um serviço melhor e dessa maneira aumentar o seu ticket médio? O que vocês pensam sobre isso? Não há outra alternativa, João, para você estar no mercado, uma empresa como a Oncomed, uma empresa de porte médio, por sinal, é praticamente a única empresa de porte médio que se sustenta no mercado do Rio de Janeiro hoje, né, diante dos grandes conglomerados que se formaram. Não há outra alternativa senão você investir. Por isso que eu digo que a radioterapia foi o maior tiro que a Oncomed deu. Ela mudou o negócio, não só da Oncomed, como da medicina em Niterói. E partir para iniciativas como essa são muito importantes para a empresa. Obviamente, investir traduz um mecanismo de gestão, um sistema de gestão por trás. Então, ter gestão, ter capacidade de inovação, de buscar investimento, de incorporar tecnologia e, sobretudo, João, cultura. O que nos fez nos mantermos no mercado até hoje foi a questão da cultura. A gente não abre mão, a cultura da empresa é inegociável. Você diz cultura, o que é cultura de atendimento, de acolhimento? O que é cultura? Cultura é mentalidade, é grupo. O nosso grupo é o que nos trouxe até aqui. Então, para nos manter sustentáveis no mercado hoje, não basta tecnologia, não basta gestão, não basta linha de cuidado. Sim, você tem uma cultura, como o Luiz Henrique disse inicialmente, muito bem sedimentada, porque dessa forma você atrai pessoas que pensam como você. E pensar como você nesse negócio é muito importante para você se sustentar. Então, Desse ponto eu queria só enfatizar, né, o papel do
do Alexandre, do Luiz. Essa questão da cultura é muito importante, é uma coisa quase que heróica, digamos assim, né? Porque seria muito mais fácil estar em algum lugar do mundo de férias, né? Tomando um champanhe. Então, isso é uma veia muito forte, realmente, que eles levam. Não sei, não tem muito bem palavra para discernir, assim, né? É boa. Mas é uma coisa muito, muito forte, né? De se manter fazendo o melhor que é possível fazer e pode-se fazer muito. Né? Agora sim, eu acho que até um conflito geracional, digamos assim, né? Porque eu passo sobre isso na urologia também. A gente hoje em dia, a gente vive de protocolo, fluxograma e tudo isso. E você vai gastar 20 minutos, meia hora numa consulta com o paciente para explicar o que ele vai fazer, você não vai perder tempo. Se você poderia atender mais pacientes. O que eu quero dizer? O que isso muda no modelo de negócio? Ou ao contrário, perder meia hora, 40 minutos, uma hora, às vezes, vai melhorar meu modelo de negócio. Esse é um diferencial que você pode oferecer para atendimento? Ou vocês acham que talvez isso, tratamento baseado em fluxograma, inteligência artificial daqui a pouco, vai parar com esse negócio da anamnese bem colhida, do bate-papo com o paciente? Quando o tratamento humanizado. Isso, assim. bacana. Quando Alexandre citou, né, de forma clara, pragmática, né, fazer parte da cultura da empresa, né, assim, eu creio que fomos pessoas muito privilegiadas, né? Quando a força motriz passa pela vocação, né, então eu outrora falava assim, Alexandre, você passa 12 horas, 10 horas sentado vendo pacientinhos. Tinha uns cirurgiões fantásticos na cidade. Falava assim, Luiz Henrique, como é que você fica 12 horas sentado vendo o paciente? Eu falo, mestre, você fica 14 horas fazendo cirurgia em pé, não é? Então, assim, a força motriz, né, quando passa pela questão da vocação, tudo fica mais fácil, Aninha, né? Assim, você fica vocacionado. E aí, quando você encontra esse ambiente fértil de pessoas que pensam próximo a você, né, e que levam em consideração o doente, o paciente, a atenção ao paciente, a qualidade da atenção ao paciente, as coisas caminham bem. Quanto à questão das consultas minimalistas, as consultas que possam durar mais, não é? Eu te digo o seguinte, seja uma consulta de 20 minutos, de 40 ou de 60 minutos, ou até um pouco mais, né? Se você consegue dirimir as dúvidas do paciente, dos familiares que estão ali presentes na consulta, isso gera um ganho muito grande em minimizar as próximas consultas. Todos os nossos médicos lá, eles deixam o telefone celular no receituário. Então, essa constante atualização, dirimindo dúvidas, isso facilita muito. Agora, quando você traz a questão do mercado, né, da pressão mercadológica, isso nunca foi assim um grande impedimento, até porque a clínica não tem horário para fechar, né? A gente às vezes fica até mais tarde, ver pacientes, aquela coisa toda. Eu acho que não dá para, como o Alexandre falou de forma também bem pragmática, né? Não dá para abrir mão da qualidade e do cuidado, né? Então, assim, existe retorno econômico, tem que se pensar nisso tudo no negócio, mas assim, algumas coisas impossíveis de abrir mão, né? Então, o cuidado, o zelo, a empatia, eu acho que são marcas muito claras dessa empresa e que nos emprazera particularmente, né? João, disse de forma comum que a saúde o sistema de saúde não é sustentável, né? Eu diria que não necessariamente ele não é sustentável, ele é predatório. Diferente de ser a gente faz cada vez uma medicina mais cara. Insustentável. Né? Ele é insustentável? Não. Eu acho, talvez o termo mais correto seja predatório, tá? Assim, até paradoxal, porque os agentes que compõem esse sistema de saúde, que estão no mesmo barco, deveriam estar na mesma direção, eles caminham em direções opostas. Isso faz com que o sistema seja fundamentalmente predatório, além de diversas de outras situações, mas conceitualmente ele é predatório sim, do modo como ele é gerido hoje. E quem mais sofre nesse sistema é o usuário. A grande consequência dessa
essa precariedade que a gente, desse sistema predatório que nós todos estamos inseridos hoje, é a precariedade do cuidado. E acho que culturalmente, quando eu falo de cultura, é você alinhar com aquelas pessoas que estão ao seu lado, colocá-las de verdade no mesmo barco que você está e colocar o leme na mesma direção, todos caminhando na mesma direção. Acho que isso é cultura. No intuito de não tornar precário a vida daquele usuário. Eu acho que esse talvez seja o grande gol que a Oncomed fez ao longo de todos esses anos, porque diante de tantos desafios, e esses desafios eles são semanais. O telefone, quando toca para você, ele normalmente ele acena com alguma pressão sobre as margens. O negócio ele sofre pressão o tempo inteiro. E eu acho que ter nos mantido fiéis ao atendimento ao usuário, aquele que mais sofre precariedade no sistema hoje, talvez tenha sido um gol importante. Um grande mérito. Perdão, João. Acho que Alexandre está trazendo uma questão também muito interessante e eu acho que vale a pena a gente ampliar um pouquinho o olhar sobre isso, né? Da mesma forma, também não queremos trazer a insustentabilidade das fontes pagadoras, né? Então, na nossa clínica temos uma cultura muito interessante, João. Temos médicos mais jovens, né, que às vezes se emocionam com alguns trabalhos recém-lançados, né, e querem trazer aquilo para o próximo. Né? Saiu na ASCO ontem, quer aplicar na semana seguinte. Né? Então, a sustentabilidade econômica também é muito importante. E nós formamos uma cultura muito interessante. A farmacêutica se situa, fala comigo, com o Alexandre, o médico mais jovem vem, a gente conversa, sempre visando o melhor para o paciente, agora, levando em consideração sustentabilidade do sistema como um todo, não é? Sem abrir mão da qualidade do cuidado. Mas isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa que a gente formou no decorrer das décadas. Não foi nem uma coisa muito programada, né? Foi acontecendo fisiologicamente, pela forma de lidar, né? Então isso é uma coisa muito importante, João. Perfeito. Então, assim, nosso tempo está acabando. Eu queria eu queria propor a vocês uma reflexão. É uma comédia de 30 anos, correto? Uhum. Da oncologia. O que a gente pode fazer para viver mais 30 anos nesse mercado? De maneira sucinta, Twitterzinho. Um Twitterzinho. O que cada um pensa, como eu vou me manter vivo, não só vivo, mas meus pacientes vivos aí, por mais 30 anos. O que cada um pensa, começando com a Ana? Eu acho que 30 anos é bastante tempo, né? Mas seja otimista, vamos ficar mais 30, né? Eu acho que a grande questão é a gente manter viva a nossa vocação, né? Manter viva essa vocação é algo que supre qualquer coisa. Então, estar caminhando sempre em direção do melhor que a gente tem, do melhor em serviço do outro, né? O paciente oncológico, ele é muito carente de cuidado. Então, quando o paciente chega, ele acha que vai morrer dali a 2 semanas, ele tem que viver mais 20 anos. Né? É uma questão complexa ali, emocional, familiar. Então, manter vivo isso dentro da gente é algo que vai diferenciar a gente de uma IA, né? De um token. Então, é isso que Alexandre, realmente move. Tem mais 30 anos pela frente. Eu acho que essa linha da Ana é fundamental, é preservar a linha de cuidado que se tem hoje, é ter uma liderança apontada com os desafios do século XXI, tá? E essa liderança ter a capacidade de comprometer os seus liderados, é você estar atento à inovação, é você estar atento à tecnologia, é você cuidar do sistema. João, é muito importante cuidar do sistema. Outro ponto assim, que foi fundamental na história dessa empresa nas últimas décadas foi que ela sempre foi preocupada com o sistema. Sim. Nós ainda mais por conta do tamanho que nós temos, se nós não formos preocupados com o sistema como um todo, custo-efetividade, sobretudo dos nossos tratamentos, aspectos regulatórios, aspectos jurídicos. A Oncomed é uma empresa, por exemplo, que não tem judicialização. Isso é muito importante. Então, você tá orientado a essas premissas que são fundamentais e cercam o negócio,
é que te levarão à sustentabilidade. Guedes. Mestre Alexandre, né? Outra questão, acho que julgo muito importante, né, amada Ana, é também diversificar, né, Alexandre, com muita criatividade, né? Por exemplo, quando a gente caminha para a radioterapia, como já conversamos, né, trouxemos várias potencialidades. Caminhamos para a farmácia, né, Alexandre? Nós temos uma farmácia com moldes industriais, né, que também está trazendo um retorno muito interessante. Temos um Instituto Oncomed, né, que já vem norteando alguns estudos, né? Então, verdadeiras parcerias, né? Assim, eu sou uma pessoa, há 8 anos eu sou presidente do Comitê de Ética Médica da universidade, né? Então, eu tenho alguns conceitos que são muito claros na questão ética, né? Mas entendo que as parcerias são fundamentais. Então, essa empresa sempre se comprometeu com questões que são impossíveis de abrir mão, né? Questões éticas, questões comportamentais e questões de cuidado, né? Então, eu acho que atuar respeitando todos esses limites e ampliando as potencialidades do negócio vai ser o que nos trará, né? Que vai gerar essa sustentabilidade a médio e longo prazo. E só dando um upgradezinho do que o Alexandre falou, né? Além disso, formar novas lideranças, né, mestre Alexandre? Formar novas lideranças balizadas por todos esses valores já consagrados em 3 décadas, né, que nos apraz bastante, que nos orgulha bastante, e já olhamos com otimismo para lideranças que estão chegando conosco e dividem as tardes, as noites, as manhãs, os fins de semana, as conversas, né? É uma coisa importante que, assim, para uma clínica ter sustentabilidade e sucesso, ela não pode ficar só entre muros, né? Quando a Oncomed abre um braço extramuros, também é muito interessante. Então, nós temos nossos visitadores, são pessoas muito comprometidas, médicos muito capacitados, que nos mantêm sempre em contato, conversa com familiares. Essa linha de cuidado, João, que está centrada no humano, é fundamental. Que né? vai cuidar dos Assim, pacientes internados, né, no hospital. A gente falou, a primeira clínica a ter cuidado paliativo, né, assim, lá, do lado de cá, né, em Niterói, do lado de lá. Né? Então, isso tudo nos apraz bastante, é muito interessante. E, obviamente, quando Alexandre fala de valores, né, assim, Alexandre foi a pessoa que pensou, sonhou, né, no universo onírico com essa clínica. Né? Então, boa parte desses valores vem de uma pessoa. Né? Então, que depois a gente foi participando, fomos agregando algumas coisas, mas se para a empresa se manter sustentável, ela tem que manter os valores, né? Ou seja, esses valores são inegociáveis. Né? Assim. Perfeito. Gente, queria agradecer o aceite de vocês, queria agradecer a oportunidade da gente conversar um pouquinho. Para quem não está inserido diretamente dentro de uma clínica de oncologia, saber os desafios que vocês têm e tudo que vocês têm que fazer para sobreviver de qualidade, né? E poder diversificar o tratamento. João, perfeito, eu vou te agradecer muito, porque assim, você nos deixou completamente à vontade. Claro. Né? Essa conversa aqui foi muito prazerosa. Esse é o objetivo assim, de muito bom. João, agradecer. Igualmente a comissão organizadora. É claro. Muito obrigado. Meus parabéns, gente. Obrigado.